Ordem do Dia, alusiva ao 31 de março de 64, que é o nome original da mensagem. Ela foi lida em todos os anos do último mandato de Jair Bolsonaro. Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e Dilma Rousseff aboliram a cerimônia durante suas gestões e no primeiro governo Lula, a mensagem foi lida em 2004, 2005 e 2006. Então já houve interrupções aí da leitura dessa cerimônia em outras oportunidades. Porque continua representando um fator, é ainda um fator de polarização política. Eu acho que o Brasil precisa escapar de uma espécie de maldição segundo a qual o passado não passa no Brasil. Não passa. Nós estamos discutindo ainda o que aconteceu há quase 60 anos. É a mesma coisa que a gente, em 1950, se a gente estivesse discutindo em 1950 a proclamação da República, ou discutindo em 1993 a Revolução Constitucionalista de 1932. Há um determinado momento, e eu acho que já passou até esse momento, que você pega o fato político com componentes militares, tá? É um fato histórico, e põe nos livros de história. Está na hora do Brasil fazer isso. Está na hora de fazer isso. As datas que ficam, elas não comportam polêmicas. 7 de setembro, proclamação da República, é isso. Que aí você tem um feriado nacional em que o país inteiro comemora aquilo. Quando é um fator de divisão, está na hora de botar no livro de história. Né? Olha o que aconteceu de lá para cá. Sabe? O Brasil de 1964 não tem nada a ver com o Brasil de agora. Não tem nada a ver. O general Castelo Branco, tem que frisar isso aí, porque foi uma medida que mudou a configuração política brasileira. Ao profissionalizar o exército, ao acabar com a figura do anfíbio, que era o militar, que ocupava alternadamente cargos políticos e cargos de chefia militar, ele acabou com a confusão armada pelo que se chamava de Partido Verde-Oliva. Começou com os tenentes nos anos 20. Os tenentes, eu pego sempre um exemplo, estava folheando por acaso ontem o livro de memórias dele, é excelente, o Oswaldo Cordeiro de Farias. Ele foi com 20 anos participante da coluna Prestes, é o tenentismo surgindo. Ele lutou na Revolução de 32, a favor da União, contra São Paulo. Foi ele que deu ao Getúlio o ultimato, levou lá o recado, ó, tem que sair, acabou o Estado Novo. Entre uma e outra governou, foi interventor no Rio Grande do Sul. Entre uma ação e outra, ele se candidatava à presidência, ao governo de Pernambuco. Ele foi governador dos dois estados, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Ou a um cargo de chefia da FEB, na Segunda Guerra Mundial. Olha a confusão. Aí ele volta como ministro do Castelo Branco. Acabou isso aí, quando os militares que queriam ocupar algum cargo político, eles tiveram de deixar o exército, eles saíam da ativa, não voltava mais. Isso acabou com o Partido Verde-Oliva. Também acabaram, por força das mudanças aí socioeconômicas na composição do Exército, não existem mais as famílias militares que mandavam. Os irmãos Médici, você tinha várias famílias, família Médici, família Geisel, tal, são sobrenomes, Andrada Serpa. Isso acabou porque o Exército passou a representar muito mais as faixas todas que compõem os segmentos que compõem a sociedade brasileira. Hoje nós temos em cargos como generais, como almirantes, temos negros, temos descendentes, temos niceis, temos de tudo. Né? Descendentes da primeira geração, a segunda geração de imigrantes, temos tudo isso. E o Exército se profissionalizou. É bom que isso aconteça, porque você chama um militar
Pode vir um militar como o Castelo Branco, que agiu bem, e pode vir o Hugo Chávez. O Hugo Chávez ele foi chamado pelo povo venezuelano, deu no que deu. Eu sou radicalmente democrata. Eu acho que tem que decidir tudo em eleições, sem intervenção militar, e para isso precisamos de uma democracia forte e sólida. Não aceito nem a ditadura do judiciário, que hoje vigora no Brasil, sem ter sido proclamada, nem ditadura de qualquer posição, direita, esquerda, tal. Eu não quero tutelas, não quero ninguém me tutelando e ninguém escolhendo por mim o presidente da República. Eu erro sozinho, deixa que eu erro. Então eu votei pela primeira vez eu ajudei a eleger ou a não eleger um presidente da República quando eu já tinha 39 anos e dirigia a redação do Estadão. Como é que eu vou ter saudade de ditadura? Como é que eu vou querer entregar a escolha do presidente para uma determinada categoria profissional ou classe? Eu não sou contra isso. Sou contra. Eu acho que o Brasil precisa amadurecer e colocar o passado no calendário e nos livros de história. Porque até hoje a gente vê discussões sobre 64 travadas por quem não havia nascido. Naquela época eu era garoto. Eu não vi direito aquilo, não entendi depois. E tem gente que não sabia como era falando. Foi isso, foi aquilo.